Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês, garotada? Espero que vocês estejam bem, alegre, contente, feliz, seja na sua casa, na escola, ou aí na rua do bairro onde você mora, ou passeando, viajando, não importa o que você está fazendo, com quem você está fazendo e onde você está. O que é mais importante de tudo na nossa vida é que o Senhor Jesus e o doce e amado Espírito Santo estejam aí do seu lado, te fazendo companhia também. E aí, prontos para mais uma história, mais uma aventura aqui no nosso canal? Hoje eu trouxe para vocês uma história missionária africana com o título Quem luta pela vida. Vamos ver o que essa história maravilhosa vai contar para a gente? Ó, este garoto aqui da figura é o Kim. Kim Togo é um jovem que mora lá na África. E na vila dele, ao contrário de muitos lugares no seu país, mora um pastor evangélico. Ele ajuda os meninos a ler, a escrever, e aí de vez em quando ele vai e dá um dinheiro a eles quando eles fazem coisas, né, para ajudar a sua família. E com isso ele tenta, né, através da sua amizade com os garotos, ensinar-lhes conceitos sobre Deus. Mostra para eles que assim como quando eles praticam boas ações, ajuda dentro de casa, né? Ou fazer algo assim que ele pede, que Deus também nos recompensa quando a gente pratica boas ações. E o Kim, ele escutava com atenção sobre Jesus, né? Quando o pastor Marcos falava sobre o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer no lugar de todas as pessoas, sobre o amor de Deus, né? E o Kim começou a se sentir atraído por Deus, porque na sua religião, os deuses eram de pedras, árvores e de outras coisas. E esses deuses não eram bondosos, eles eram cruéis, inconstantes, exigentes nas suas ordens transmitidas pelos feiticeiros. E não era difícil aceitar, né, que o Kim era pecador. Ele mesmo sabia que fazia muita coisa errada. E um dia o Kim decidiu aceitar Jesus como seu Salvador. E depois da oração, né, de confissão de pecados, que diferença que ele sentiu lá dentro do seu coraçãozinho. O medo da morte, dos espíritos, não tinha mais dentro da sua vida, havia desaparecido. E ele saiu pulando de alegria da casa do pastor e correu lá para sua casa para contar a novidade para os seus pais. E com todo o entusiasmo, né, dos seus 15 anos, ele entrou em casa anunciando: mamãe, papai, aceitei Jesus Cristo como meu salvador. Hoje, quando o pastor pediu, né, quem queria aceitar Jesus, ele perguntou e queria se livrar de todos os seus pecados e medos, eu disse que queria. E aí ele, cansado, né, parou, né, para respirar um pouco. Quando ele parou para respirar, o seu pai gritou: que você tá dizendo, Kim? Você está escutando as bobagens do pastor Marcos? Mas papai, o Kim tentou explicar. Não me diga nada, Kim. Olha, nós temos os nossos deuses nessa casa e não queremos saber de outros. Nunca, mas nunca mais fale do Deus do pastor Marcos aqui. Eu não quero ouvir nunca mais o nome desse Deus aqui, hein? Eu pensei que nós iríamos ficar tudo bem, que nós não iríamos ter problemas quando você começou a visitar a casa dele para ajudar nas suas tarefas de escola. Você não pode mais escutar sobre este Deus. Senão, eu vou proibir você de estudar lá. Está entendendo? E aí o Kim: sim, papai, sim, estou entendendo. E o Kim não podia mais falar sobre Jesus na casa dele. Como ele poderia contar aos seus pais do grande amor de Deus? E ele orou. Todo dia ele orava agora para que sua família aceitasse Jesus. E ele resolveu fazer tudo para obedecer aos seus pais e ajudá-los enquanto esperava uma oportunidade para falar de Jesus Cristo. E como ele ficava triste ao ver sua família adorar e sacrificar aos seus deuses,
como seu coração doía ao ver o medo que eles tinham de escuridão e dos espíritos, e como ele queria compartilhar que Jesus não só tinha perdoado seus pecados, mas tinha também livrado ele do medo que dominava tanta sua vida. E que Jesus agora estava preparando um lugar lá no céu para ele quando ele morresse. Também era difícil não ficar lá na casa do pastor Marcos quando ele explicava mais coisas sobre a Bíblia. Mas o pastor tinha falado, né, para o Kim, tinha concordado que ele tinha que obedecer aos seus pais, que era mais importante agora. E prometeu que ia ajudar ele em oração, que era para ele continuar orando, que Deus ia fazer a obra na vida dos seus pais. E ele sendo, né, o mais velho, o maior dos 3 filhos do senhor Quembé, ele teve a responsabilidade de caçar com seu pai. E ele gostava demais disso. E um dia, Quembé e Kim, como 2 bons caçadores, eles saíram para caçar um porco selvagem. E o seu Quembé disse, cuidado onde você vai pisar, não faça zoada, ou seja, barulho. Certo, papai, respondeu Kim. E aí, o seu Quembé se abaixou, né? Porque ele viu uns rastros lá no meio do caminho. E ele falou baixinho, um porco passou por aqui. E é bem grande, hein, Kim? Não faz muito tempo que ele passou. Vamos atrás dele. Aí o seu Quembé deu uns passos para frente, estudando o rastro com muito cuidado. Ele já estava pensando no grande churrasco que ele poderia fazer no próximo dia e todas as pessoas da vila que ele ia convidar e como todos, né, ia concordar que ele era o melhor caçador da vila. E os 2 andavam lá em silêncio. E de tanto prestar atenção nos rastros do porco, o seu Quembé passou a perna por cima do que ele pensou que era um tronco de árvore caído no caminho, coberto de folhas. No instante que ele pisou, o tronco ficou vivo. Antes do Quembé poder pular ou se defender, uma cabeça grande e lisa se levantou do meio das folhas, com a boca aberta. Uma cobra gigante penetrou os seus dentes afiados como agulhas na perna do Quembé. Papai! Gritou o Kim, pulando longe, né, para longe do perigo. E dentro, né, de segundos, a grande cobra se enrolou 2 vezes no corpo do senhor Quembé, enquanto segurava com os dentes na sua perna. O caçador e a cobra começaram uma luta que levaria até a morte. As folhas voavam para todo lado, por toda parte, e seu Quembé gritou, vá buscar ajuda, Kim, vá buscar ajuda. E aí o grito dele deu um choque, né, que o Kim tinha ficado assim paralisado de medo. E o Kim entrou em ação, ele se virou e saiu correndo com toda a força para a direção da vila. E a cobra conseguiu dar mais uma volta com seu corpo em volta do corpo do seu Quembé. E este, por sua vez, agarrou no pescoço da cobra, arrancando-a da sua perna. E ele apertava o pescoço da cobra e ela continuava se enrolando no corpo dele. E ele apertou seu pescoço com toda a força, tentando quebrá-lo, sabendo que era a única chance que ele teria de se livrar. Enquanto isso, o Kim corria ligeiro para a vila e ele ia orando, Deus, por favor, salva a vida do meu pai, ele ainda não te conhece, ele ainda não está salvo, ele ainda não tem Jesus, eu ainda não tive a oportunidade de falar do Senhor para ele, por favor, Senhor, ele ainda não te tem no coração. Mais e mais ele corria e caía pelo caminho, e a vida do seu pai estava em perigo, e ele tinha que trazer ajuda de qualquer forma. E de repente, quando ele está correndo pela vida no meio do caminho, quem que aparece? O pastor. Ele olha aqui, onde você está indo com tanta pressa? E ele, o Kim, parou de correr e falou, ai pastor Marcos, é o Senhor mesmo que eu preciso. Meu pai
O pastor Marcos estava ajuntando material de construção, né? Juntando madeira para fazer, que ele estava fazendo uma escola. E ele falou: pastor, rápido, rápido, venha comigo, é o meu pai, uma cobra o pegou, talvez já o matou. E suspirando com dificuldade, o Kim tentou tomar fôlego, daí o pastor jogou aquela madeira que ele estava na mão, né, os paus que ele juntava, e correu junto com o Kim para onde o pai dele estava. E os dois foram ligeiros, né? E os galhos, né, que eles foram correndo pelo meio do mato, os galhos de árvores, dos cipós passavam pela sua roupa, arranhavam seus corpos, mas eles não se importaram com isso. E o Kim falou: é bem ali, ó, bem no centro daquele capim alto que tá o meu papai preso junto com da cobra. E o pastor Marcos, né, tirou uma faca que ele tinha na cintura, sabendo o que ele tinha que fazer. E lá estava o seu Quembé no chão, a cobra tinha se enrolado no seu corpo todo, apertando, tentando sufocar o caçador e quebrar todos os seus ossos. E o Quembé tentou falar, mas ele não podia. E o pastor deu uma olhada para verificar todos os detalhes e falou para o homem: coragem, seu Quembé. Ele disse e entrou em ação. E aí, como um raio, como um relâmpago, ele deu um golpe no pescoço da cobra com a sua faca, pulando ao lado quando a cobra tentava agora atacá-lo. 1, 2, 3 vezes a sua faca acertou o corpo da serpente. E o Kim também, ele não tinha faca, mas ele, com medo, né, de pegar a faca que ele tinha e acabar acertando seu pai ou talvez o pastor, que pulava de um lado para o outro na sua luta com a cobra, mas ele pegou a lança do seu pai e, com toda a sua força, ele jogou contra a cobra, pegando, né, no seu corpo grosso no chão. Terminou a luta, ufa! E a cobra enfraqueceu sua força no corpo do Quembé, que estava todo coberto de sangue dela, e com muito cuidado o pastor Kim ajudou ele a sair, né, do meio daquele rolo de cobra. A cobra agora estava toda mole, morta no chão. E aí o pastor perguntou: está sentindo mal, meu amigo? E o Quembé, cansado, respondeu: eu estou bem, ufa, o Senhor chegou na hora certa. Eu pensei que ia morrer, mas uns minutinhos seria tarde demais. Pastor Marcos estava aqui por perto do mato, papai, disse o Kim. Eu estava correndo e orando a Deus. E aí o Kim parou de falar, né? E o pastor, que agora estava cuidando da mordida da cobra na perna do seu Quembé, perguntou: o que você ia dizer, Kim? Ele falou para o Kim. Aí foi o pai, né, o seu Quembé, que respondeu: eu sei o que ele ia dizer. Ele ia dizer que estava orando para que Deus me mandasse ajuda, não foi, Kim? Aí o Kim: sim, papai, eu tinha medo que não desse tempo para voltar até a vila e trazer ajuda de lá. E eu pedi a Deus, né, uma ajuda na hora que eu estava indo. E veja como ele mandou o pastor Marcos para o mato hoje, para ficar perto daqui, né? Bem na hora que nós precisávamos dele. É verdade, Quembé. O pastor Marcos falou: eu não costumo sair lá da vila e vir aqui para o mato. Mas Deus fez isto por você. Ele salvou a sua vida. Os deuses que você tem na sua casa não poderiam fazer isso, seu Quembé. Está vendo como Deus já estava resolvendo esse problema? Mesmo antes da cobra te atacar, o Senhor, Deus me usou para que eu viesse buscar madeira para fazer o serviço que eu precisava. E aí o seu Quembé olhou bem nos olhos do pastor e disse: tem razão, pastor. Foi o teu Deus que me salvou. Daí ele pediu ajuda para sentar e continuou dizendo: eu quero agradecer a esse Deus. Eu tenho visto que o Kim não tem mais medo de morrer.
E hoje eu pensei que ia acontecer comigo, né, se ele não voltasse a tempo. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador também. E aí, aqueles 3 africanos baixaram a cabeça e Kembe orou a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador. Kim ficou muito feliz de agora seu pai também ter Jesus no coração. E ele pegou e o pastor falou para ele: Kim, certa vez você lá na escola, você ouviu eu contar para você a história do profeta Jonas, que ficou 3 dias dentro de uma baleia, mas que Deus o livrou da morte. Agora, você não precisa mais contar para os seus irmãos como o grande peixe, né? Jonas foi livre do grande peixe. Agora, você pode contar-lhes como um grande, como Deus livrou seu pai de uma grande cobra e como seu pai aceitou Jesus como Salvador. Assim como aqueles homens lá da cidade de Nínive aceitaram Jesus como seu Salvador, quando Jonas falou que eles poderiam morrer sem a salvação. Então, crianças, essa é a história de Kembe, que luta pela vida. Então, ele entendeu que sem Jesus, ele não poderia ter a salvação dos seus pecados. Então, o nosso versículo aqui, que eu trouxe para vocês hoje, está lá no livro de Atos, no capítulo 16 e no versículo 31, que fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, o senhor Kembe entendeu que ali na hora do perigo, não foi aqueles deuses a que ele adorava, né? As árvores, o mato, os espíritos que ele adorava, que o salvou, mas foi o Senhor Jesus, aquele a quem o seu filho já tinha aceitado, né, no seu coração. Então ele entendeu que Jesus é o único capaz de nos salvar. E você aí do outro lado, amiguinho, gostou dessa história? Você entende que não adianta você pedir ajuda, porque tem, assim como o Kembe estava ali naquela hora difícil, já pensou? Você ficar... Às vezes a gente vê muitos vídeos na internet de pessoas sendo, né, apertadas por cobras gigantes, principalmente aqui no Brasil, lá na Amazonas, tem muitos relatos disso, né? Às vezes, né, tá o pescador lá no rio pescando, ou na mata caçando, e vem uma onça, ou vem uma cobra, ou vem um jacaré. A gente vê muitos relatos disso, né? Naquela hora ali, se eles não têm ninguém, quem é que pode ajudá-lo? Só Deus, e o seu Kembe entendeu isso. E aí, você entende também que o único capaz, assim como nós vimos no versículo de Atos 16, 31, que o único capaz de nos salvar do nosso pecado é só Jesus? E o que entendeu? Porque aqui eu li para vocês a parte A do versículo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas a continuação é tu e a tua casa. Então, às vezes, você já tem o Senhor Jesus no seu coração. Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, mas a sua família ainda não. Então, você deve continuar orando para que Jesus entre no coraçãozinho deles e eles entendam que só Jesus é que pode nos salvar. Só Jesus é que pode nos dar a salvação, perdoar os nossos pecados. Eu tenho que crer que ele morreu na cruz, mas ele não ficou lá na cruz. Ele foi sepultado e ao 3º dia ele ressuscitou e está lá no céu intercedendo por nós. Todas as vezes que nós estamos em perigo, falamos: me socorre, Jesus. Ele manda seus anjos para nos socorrer. Então vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por todos os livramentos. E também você que ainda não tem Jesus no seu coração, faça aí uma oração de confissão de pecado, né? Confessando que você é pecador, convidando Jesus para morar dentro do seu coração. Vamos lá? Querido Deus, eu agora estou na tua presença para que através do seu filho Jesus pedir perdão pelos meus pecados. Jesus, eu confesso que sou pecador, confesso que tenho tido pensamentos, tenho falado coisas, tenho tido ações que não são do seu agrado.
mas eu compreendi que o Senhor é o único que pode me salvar dos meus pecados, perdoar-me e dar a minha salvação. Então eu te convido para ser o meu Senhor e Salvador. Papai, olha, eu já tenho, agora que eu já tenho o Senhor dentro do meu coração, eu peço também, intercedo pela minha família, que através da minha vida, eu possa, através da minha mudança de atitude, de comportamento, eu possa mostrar como o Senhor é maravilhoso e poderoso, que o Senhor é o único capaz de nos livrar de todos os perigos, de nos dar a salvação e perdão dos meus pecados. Obrigado, Deus, por ter dado o seu Filho Jesus de presente para nós, para a salvação não só minha, mas de toda a humanidade. Muito obrigado por esse presente. Amém. Eu trouxe uma musiquinha aqui para cantar para vocês que fala sobre isso, sobre a salvação e sobre como é importante nós termos coragem e pedirmos para Jesus entrar na nossa vida. Olha só. Quando eu criei em Cristo, Deus mudou a minha vida, perdoou-me tudo e me fez de novo. Cristo em mim habita, sou agora filho de Deus. Tenho vida eterna, sigo para o céu. Deus me fez de novo, pois o Espírito de graça batizou-me em Cristo. Fui unido a Ele. Eu morri em Cristo e com Ele ressuscitei. Minha vida é Cristo, vive em seu poder. Então, o seu Quembeck quase morreu, mas ele entendeu que se ele morresse com Jesus, ele estaria salvo. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar um vídeo no canal YouTube notifique vocês, tá bom? Curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro. Eu fico aqui aguardando vocês. Um beijo no seu coração e tchau, tchau!